Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz, com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Naldo Ribosta e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, 2 de outubro de 2018, são 12 horas e 26 minutos. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM desta terça-feira, que vai debater as constantes quedas de energia elétrica no município de Orizona, que tem causado diversos transtornos em nossa cidade e município. Está aqui para falar com a gente, representando os interesses da coletividade, o Dr. Vandeir de Souza Pereira e o Dr. Fabrício Machado. Está liberado também o telefone 3474-1700, o WhatsApp 99998-5010. Você pode mandar a sua pergunta e você vai saber, você tem direito a alguma restituição caso algum equipamento, algum eletrodoméstico seu foi queimado com essa queda de energia? Você tem direito a receber alguma indenização relativa a isso? O Dr. Vandeir e o Dr. Fabrício vão contar para você. Você confere também a partir de agora os seguintes destaques. Polícia Federal instala centro integrado para monitorar eleições. TSE já recebeu mais de 16 mil denúncias contra candidatos. Reta final de campanha deve ser marcada por fake news. Dias Toffoli mantém suspensa autorização para Lula dar entrevistas. Trump critica relações econômicas dos Estados Unidos com o Brasil. Você vai conferir também as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, com o repórter Libório Santos. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. A Polícia Federal instala centro integrado para monitorar as eleições. O repórter Yuri Hudson nos traz os detalhes sobre o assunto. Começou a funcionar nesta segunda-feira em Brasília o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018. No local, 13 instituições atuarão de forma integrada para combater os crimes eleitorais na reta final de campanha e especialmente no dia da votação do primeiro turno, no próximo domingo. Segundo o ministro da Segurança Pública, a Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vão coordenar as ações do centro, que contarão com representantes das polícias regionais de todo o país. De acordo com Raul Jugman, através do centro, será possível compartilhar os dados entre os órgãos em tempo real e aumentar a eficácia das ações na ponta. Tempo real e identificando quem entrou, processo, tudo que, de certa forma, remeter à questão da segurança, seja dos candidatos, seja também dos candidatos a deputado federal, enfim, a esfera federal propriamente dita, de candidatos majoritários ou não, esse centro vai estar coordenando e integrando todas as informações. O centro funcionará até o dia 8 de outubro e depois retoma a atividade entre 22 e 28 de outubro, devido ao segundo turno, no dia 28. Segundo as autoridades, o Centro Integrado de Controle terá atuação semelhante à adotada durante os grandes eventos realizados no Brasil em 2013 e 2016. Os crimes mais recorrentes nessa época são propaganda eleitoral fraudulenta, crime contra a honra de candidatos e partidos, Caixa 2, transporte de eleitores e boca de urna. De Brasília, Yuri Hudson. E o Tribunal Superior Eleitoral já recebeu até agora mais de 16 mil denúncias contra candidatos em todo o Brasil. Você confere na reportagem de Leno Falque.
O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu mais de 16 mil denúncias de atos de irregularidades cometidos por atos e aliados durante este período eleitoral. As denúncias foram feitas por eleitores através do aplicativo Pardal. A maioria por propaganda irregular, cerca de 11 mil casos. O Pardal foi lançado pelo TSE em 2016 e atualizado este ano com o objetivo de colocar os cidadãos como fiscais da campanha e protagonistas do combate à corrupção eleitoral. Pelo aplicativo é possível fazer denúncias de propaganda de rua irregular, compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos na campanha. São Paulo, Leno Falck. Reta final para as eleições e a campanha dos candidatos deve ser marcada por fake news. Tome cuidado, viu? O Yuri Hudson vai nos trazer os detalhes. Marina Silva invadindo uma fazenda no Acre. Mentira. Ciro Gomes agredindo Patrícia Pilar. Mentira. O padre Marcelo Rossi declarando voto. Igualmente mentira. E até a apresentadora Fátima Bernardes da TV Globo pagando por uma reforma na casa do homem que deu facada em Jair Bolsonaro. Outra mentira. Essas são algumas das postagens repelidas pelas vítimas das fake news. E nesta reta final da corrida eleitoral, a proliferação destas notícias falsas devem atingir o ápice. Para a cientista política da Unesp, Heloísa Pait, o brasileiro precisa ficar atento. Ela destaca que o eleitor já estava vacinado contra as propostas popularescas e demagógicas, mas agora precisa aprender a conviver e expurgar as notícias falsas. A gente está vendo agora um discurso novo que a gente não está muito preparado para responder, que é um discurso irracional, que propõe propostas que simplesmente não vão resolver nada. E o eleitor vai ter que lidar com isso. O eleitor, eu acho que não está vacinado, não está muito preparado. Ela frisa que só há um caminho para não deixar se afetar pelas notícias falsas: desvendá-las, colocar luz sobre a mentira. E isso ocorre a partir de pesquisa. As grandes empresas de tecnologia estão fazendo a parte delas, e dos indivíduos a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que ler, tem que ouvir, tem que pensar antes de reagir, de compartilhar, de gritar. A gente tem que ter uma postura racional, serena, sensata. Fique atento, não se deixe levar por notícias falsas. Pesquise, busque nos veículos tradicionais, desconfie de links e portais que fogem do padrão. Essas dicas podem ajudar. De Brasília, Yuri Hudson. Ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, aliás, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mantém suspensa a autorização para Lula dar entrevistas. Confira na matéria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, manteve suspensa, nesta segunda-feira, a autorização para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja entrevistado pelo jornal Folha de São Paulo na cela da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde está preso. A decisão do presidente da Corte vale até que a questão seja julgada no plenário pelos 11 ministros e foi tomada após o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, questionar qual decisão deveria ser cumprida. Isso porque, mais cedo, o ministro Ricardo Lewandowski havia emitido um novo despacho autorizando a entrevista de Lula. No fim de semana, o ministro Luiz Fux, na condição de presidente interino da Corte, proferiu a decisão no âmbito de outra ação judicial, impedindo Lula de dar entrevistas. Desde 7 de abril, Lula cumpre a pena de 12 anos e 1 mês de prisão imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex Guarujá, em São Paulo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O presidente americano Donald Trump criticou as relações econômicas dos Estados Unidos com o Brasil. Confira. O presidente norte-americano Donald Trump criticou as relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. As críticas foram feitas durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
Trump aproveitou o anúncio do acordo comercial de seu país com Canadá e México para dizer que o Brasil é injusto com as companhias norte-americanas. Após uma pergunta sobre as relações comerciais com a Índia, Trump criticou as altas tarifas impostas aos produtos norte-americanos e destacou um perfil protecionista por parte do país asiático. O presidente completou o argumento citando o Brasil como exemplo de país que cobra tarifas demais das empresas americanas. Ele também questionou o fato de nenhum outro líder dos Estados Unidos ter questionado as taxas brasileiras. Sobre o novo acordo, o presidente afirmou que a integração entre Estados Unidos, Canadá e México será vantajosa para todos, negando ser uma nova NAFTA, acordo implantado em 1994. Em maio, os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa para exportação de aço e alumínio do Brasil. O comentário de Trump é feito em um contexto de guerra comercial. Os Estados Unidos estão em uma disputa com a China. Os dois países vêm nos últimos meses anunciando a criação e implementação de taxas sobre diversos produtos, dificultando o comércio entre eles. As duas nações são os principais destinos dos produtos brasileiros exportados. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, só no ano passado, o Brasil exportou mais de 26 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Para a China, a cifra ultrapassa os 50 bilhões de dólares. Reportagem Rafael Costa. São precisamente 12 horas e 37 minutos em Orizona. Agora conexão direta com a capital Goiânia para sabermos as principais informações de hoje com o repórter Libório Santos. A Justiça Goiana derrubou a liminar que obrigava o plano de saúde a bancar o tratamento de uma mulher de 28 anos. A paciente foi diagnosticada com neuromielite óptica há 10 meses e, desde então, depende exclusivamente do remédio. O medicamento é importado e tem um custo de R$20 mil a dose. Segundo o Banco Central do Brasil, os juros do cartão de crédito bateram a marca de 274% ao ano. Hoje é uma das modalidades de crédito mais caras do país. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 77% das famílias endividadas do Brasil disseram que têm dívidas a pagar pelo cartão. Ao consumidor que já não consegue pagar as suas, o melhor mesmo é deixar de usá-lo temporariamente. Segundo a educadora financeira Cíntia Sena, o maior motivo para a situação é não saber utilizar a ferramenta a favor do orçamento. O governo de Goiás não pagou 3 meses de um contrato firmado com a empresa responsável pelo monitoramento de presos por tornozeleira eletrônica. O valor, segundo a empresa, superior a R$5.500.000, é referente aos meses de maio a agosto. O governo tem até o dia de hoje para fazer o pagamento e a suspensão dos serviços deverá acontecer a partir de amanhã. De olho nas urnas, a partir de hoje, a 5 dias das eleições, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em caso de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória por crime inafiançável por desrespeito a salvo-conduto. A orientação está na legislação e prevista no calendário eleitoral. Hoje, a TV Anhanguera apresenta debate com 5 candidatos a governador de Goiás mais bem colocados na pesquisa. Aliás, falando em pesquisa para a presidência da República, foi divulgado ontem à noite o resultado de mais uma feita pelo Ibope. Bolsonaro subiu 4 pontos, chegou a 31%. Haddad estacionou em 21%, parece que terminou o processo de transferência de votos do ex-presidente Lula para ele. Ciro caiu 12% para 11%, Alckmin permaneceu 8%, Marina tem 4%. Foram ouvidos 3.010 eleitores no sábado e domingo últimos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem Goiás e Curitiba lá no Paraná. O time goiano tenta se distanciar do terceiro colocado. No sábado tem Atlético Goianiense e Vila Nova, aqui na capital. Devido à crise financeira no país, o mercado informal cresce. Apesar do crescimento da quantidade de empresas formais nos últimos anos, a informalidade representa 40% da força de trabalho. Essa campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo o alerta para o câncer de mama. Hoje, uma das doenças que mais mata mulheres em todo o mundo, e a conscientização para a prevenção é fundamental. A paciente Sônia Pazotto diz que sempre se preocupou com a prevenção. A chefe do Serviço de Mastologia do HGG, Érica Pereira, alerta para os números de casos e ressalta os objetivos da campanha Outubro Rosa. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios
uma mãe, a Sinara Pereira de Souza, ela que está com um filho internado ali no Libesp, ele que é usuário de entorpecentes, e para uma mãe isso é uma situação muito difícil, está desesperada, ela não tem dinheiro e, como vocês sabem, a clínica é particular, ela precisa conseguir o dinheiro para tentar tirar o filho dela dessa situação. E como ela está desempregada, está sem dinheiro, ela recorreu a uma rifa. E está sendo muito difícil vender essa rifa. Nós fazemos um apelo aqui à população de Orizona, aos nossos ouvintes. A Sinara está oferecendo essa rifa na feira do produtor, está oferecendo na rua. Você que tem condição de ajudar, favor contribuir. São apenas R$10. E com apenas R$10 dessa rifa, você pode estar ajudando a tirar um jovem de uma situação de bastante dificuldade, que é o caso que ela está enfrentando. Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todos. Como é que é essa situação? Seu filho está internado há quanto tempo no Libesp? Tem 2 meses. Você está tendo uma dificuldade grande de poder fazer o pagamento dessa mensalidade, não é isso? Tô, porque ficou caro, aí eu pus ele lá para proteger ele e até as outras pessoas da rua, porque ele já estava um caso de agredir as pessoas. Aí eu recorri, levei ele para lá, pedi alta ajuda para mim ver se eu conseguia pelo SUS, não consegui, o juiz não quis assinar para mim. E eu deixei ele lá, de lá eu não tiro ele, nem que para isso eu tenho que sair pedindo. E a única coisa que eu estou pedindo é para me ajudar a vender, assim, comprar a rifa de mim, porque eu vendendo essa rifa vai dar para me pagar a metade. A outra metade eu vou trabalhando e vou conseguindo pagar devagar, porque eu tenho os custos por mês com ele, esse remédio eu tenho para pagar dele lá, eu tenho outras coisas de higiene pessoal, tudo para pagar para ele lá. Então tá muito caro, eu não dou conta, só porque eu não tirei, a única coisa que eu peço é para, assim, para tentar alguém me ajudar a comprar. Eu não quero, assim, tentar me ajudar. Você sabe mensurar os valores que você gasta mensalmente com ele? Ao todo, fica na faixa mais de R$2.000 por mês. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E talvez você pode estar pensando, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma situação que pode acontecer em qualquer família, né? Eu acho que realmente a sociedade precisa ajudar, já que o poder público talvez não tenha condição no momento de contribuir. Eu entendo o desespero, entendo a situação de uma mãe, de um pai que vê o filho nessa situação. E você está procurando melhorias, procurando tirar ele dessa situação que é prejudicial para ele, para sua família e possivelmente para a sociedade orizonense como um todo, né? Então fica o nosso apelo a todos os nossos ouvintes da Rádio Orizona FM, especialmente aos nossos ouvintes do JO. Como faz para entrar em contato com a senhora? Tem um número de telefone? Tem o meu número. Aí eu vou deixar meu número. Pode me ligar que eu vou a qualquer hora levar a rifa para vocês. Pode falar o número agora. É 96 25 20 39. 20 39. 20 39. Então 96 25 20 39. Ou então você pode também ligar aqui na Rádio Orizona FM, que nós temos o contato da Sinara Pereira de Souza, ela que é uma mãe que está desesperada com a situação que o filho dela está vivendo. O Jornal Orizona FM agradece a sua presença aqui e tem certeza que nossos ouvintes vão estar sensibilizados e vão te ajudar comprando essa rifa, que relativamente é barato, né? R$10. A rifa é de que mesmo? É de uma televisão 32 polegadas, que inclusive foi doação. Televisão de 32 polegadas. A pessoa me doou e eu fiz a rifa para mim ver se eu consigo pagar metade. E desde já agradeço a todos vocês que me ajudaram, que não puder me ajudar, reze para mim conseguir, porque o preconceito é muito grande da sociedade. E é uma doença, não é ser vergonhagem, é doença. Porque eu também fiquei doente. E ele está curando e eu também estou me curando também. E espero que ninguém passe por isso. E desde já agradeço a todo mundo que me ajudar. E quem puder rezar por mim e por ele, que reze também. Agradeço do fundo do meu coração. Nós que agradecemos sua presença, Sinara, e se Deus quiser, os ouvintes, a sociedade orizonense vai estar sensibilizada com essa situação sua. Muito obrigado.
E nós estamos também aqui para debater um assunto que tem causado indignação na sociedade orizonense. A sociedade orizonense, a comunidade, ela tem passado nesses dias por constantes quedas de energia elétrica. E essas quedas, aproximadamente 10 até mais por dia, causa transtorno nas empresas, causa transtornos na sociedade como um todo. Nós temos várias ouvintes que tiveram eletrodomésticos queimados. É uma situação de bastante dificuldade. Nós tentamos entrar em contato com a Enel, a antiga Celg, e o que acontece? Eles não têm uma informação precisa para passar para a gente aqui no jornalismo da Rádio Orizona FM. Mas nós tivemos contato em off com alguns profissionais da Enel e eles disseram que as quedas de energia se devem a um problema na rede de transmissão entre Orizona e Pires do Rio, que o problema não foi ainda detectado 100%, mas a suspeita é essa. Estou aqui com o Dr. Vandeir, estou também com o Dr. Fabrício Machado. O que a pessoa que teve um eletrodoméstico ou teve algum prejuízo oriundo dessa queda de energia pode fazer? Ela pode procurar a Pronel, pode procurar Ministério Público, PROCON? Qual que seria o procedimento adequado para essa situação? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo convite, dizer que estamos lisonjeados, agradecer aos ouvintes da Rádio Orizona FM, bem como os idealizadores do jornal, para discutirmos aí a respeito de um assunto de suma importância para a sociedade, no que diz respeito aí à energia elétrica. Bom, primeiramente, Rinaldo, o consumidor, ele possui algumas ferramentas para estar utilizando em seu favor, É de suma importância que ele faça a reclamação, Primeiramente, ele vai entrar em contato pelo número que está disposto lá no talão de energia, onde ele vai informar a unidade consumidora e vai relatar o ocorrido, ou seja, a queda de energia. E com isso vai gerar um número de protocolo. Esse número de protocolo, ele tem que ser anotado, porque ele pode ser usado posterior, Então, a respeito da reclamação, o Fabrício vai informar melhor, que é de suma importância. Segundo, se o problema persistir, ele pode também estar ligando na ANEEL, que é a agência reguladora, que ela também vai estar tomando as providências necessárias. A questão do ressarcimento, no caso dos equipamentos elétricos, funciona da seguinte forma. No momento da queda de energia, queimou o aparelho, o consumidor ele pode estar ligando no 0800, já relatando o ocorrido, informando que o aparelho foi queimado, E também ele tem a ferramenta no site da Enel. Lá no site da Enel, ela disponibiliza um local onde está descrito ressarcimento, só um minutinho, deixa eu lá encontrar aqui. E eu vou conversando aqui com o Dr. Fabrício. Nesse caso do ressarcimento, é preciso que o cliente tenha em poder dele a nota fiscal? Talvez o eletrodoméstico tenha 1 ano, 2 anos, precisa estar com a nota fiscal para fazer a reclamação? Boa tarde. Sim, é interessante inicialmente ter essa nota fiscal para dar uma entrada, mesmo que administrativa. Mas quando acontecer de ter a queima deste doméstico, inicialmente ligar no 0800 que está disposto atrás, no verso do talão, tem um 0800. E uma das opções é justamente o procedimento sobre ressarcimento. Então tem essa disponibilidade no site e também tem a disponibilidade pelo 0800. Eu não me recordo qual opção, mas é só ouvir todas as opções ali. Uma é sobre ressarcimento de valores. E sim, eles exigem essa nota fiscal. Essa reclamação no próprio site da operadora, no caso da Enel, ou na própria agência reguladora, a ANEEL, são sempre muito demoradas. Existe alguma possibilidade mais rápida do cliente ser ressarcido do prejuízo, tipo PROCON, talvez Ministério Público? Olha, o procedimento, assim, só voltando atrás, o procedimento seria o quê? Ligar na distribuidora, que seria a Enel,
pegar ali aquele protocolo, como o Vanderson já me disse, e com esse protocolo ligar na ANEEL, que ela é superior à Enel, e fazer a reclamação na ANEEL. Agora, a questão da restituição de valores, normalmente, se conseguir resolver administrativo, o ressarcimento é mais rápido. Agora, se não conseguir, teria que entrar sim com danos morais e materiais pelo advogado. No caso, poderia entrar naquela questão das pequenas causas, até 40 salários mínimos? Sim, no juizado especial. Sim, poderia sim. A antiga pequenas causas, hoje juizado especial. Sim, poderia até 20 salários mínimos, ele poderia procurar o juizado especial no fórum sem o auxílio de advogado e até 40 salários mínimos com o auxílio de advogado pelo juizado especial. O repórter Heberton Mendonça esteve lá na Oderich, ela que é a maior empresa de Orizona, que maior empregadora, e está tendo bastante dificuldades em relação a essas quedas de energia. Não é só o cliente em casa que está tendo essa dificuldade. O repórter Heberton Mendonça conversou com o Vitor e conversou também com o Magnus, e eles falam das dificuldades lá da Oderich. Eu falo com o Vitor, ele que é gerente geral aqui da Oderich, da unidade de Orizona. Ô Vitor, a empresa também, né, a fábrica agora também sofrendo com as constantes quedas de energia, e isso tem causado muitos transtornos. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Orizona. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar falando e realmente comentar que a problemática que a gente está vivenciando hoje em dia de falta de energia, né, e interrupções momentâneas também, aquele oscilação de tensão gerada pela Enel, né, concessionária, está gerando graves prejuízos para a nossa indústria, né, em várias frentes. Do ponto de vista operacional, né, cada interrupção de energia, mesmo a gente tendo grupo gerador para suprir eventual falta de energia, mas a queda de energia faz com que todo o maquinário seja desligado e as máquinas pequenas podem ser ligadas automaticamente, mas as máquinas maiores não. É necessário fazer a ligação por um técnico habilitado, né, um eletricista capacitado. E isso faz com que a gente perca, com cada interrupção, cerca de 30 minutos até retomar o processo como estava antes da queda de energia, né? E a gente tem um custo operacional aqui na indústria em torno de R$5.000 a hora, então 30 minutos de parada são R$2.500, né? Nesses 30 minutos considera-se que não gera produção, porque é o tempo que leva até para reestabelecer e voltar ao processo produtivo, né? Então isso gera um prejuízo, alguns dias com 3, 4 paradas, né, como a gente vem tendo nas últimas semanas, o prejuízo é bem significativo. Outra questão é o envolvimento e chance de dar prejuízos em equipamentos, queima de motores, queima de componentes elétricos, quebra de equipamentos, né, porque a gente usa muito bombeamento, né, de água e produtos aqui na indústria. Ao desligar a energia, a bomba para, e para retomada com produto dentro da bomba, inúmeras vezes a gente tem problemas de quebra de tubulação, quebra de mancal, quebra de rotor, né? Então é um prejuízo que a gente é difícil de contabilizar, porque não se sabe o que é inerente ao processo mesmo e o que é gerado pela energia, porque cai e volta, né? Isso danifica muitos equipamentos, né? E risco de acontecer algum problema no produto, né? Então a situação está calamitosa. Foi falado para a gente que após a venda da concessionária Celg para a Enel teríamos uma melhora. Infelizmente não, né? Não estamos tendo essa melhora e a situação aqui na indústria está bem caótica. Melhorou, né? Alguns meses atrás estava boa a situação, mas agora faz umas 8 semanas que a situação está bem complicada, né? Gerando grandes prejuízos para nós. O Magnus também, que é gerente de produção aqui na unidade, também está tendo muitas dificuldades, né? No trabalho, no desempenho e na produção. Bom dia a todos. Realmente o nosso processo produtivo é bastante comprometido com as questões energéticas, né? A energia ela tem
falhado constantemente, e isso nos gera um transtorno enorme no nosso processo, porque essas interrupções acabam gerando atrasos, prejuízos, transtornos e também comprometendo todo um processo, um fluxo de processo. Então, para nós, essa questão energética está se tornando um problema bem sério. Operacionalmente, prejuízos gerando enormes, porque temos muitas paradas repentinas que acabam gerando um transtorno enorme. Agora, como fazer, Magnus, para organizar o pessoal, os funcionários, no momento que para tudo? Como fazer para manter os funcionários focados ali, né? Porque a produção vem muito do foco do funcionário, o gerente tem muito esse trabalho. Como que você faz para organizar essa questão? É uma questão bastante complicada, como você falou. A gente tem que trabalhar com todas as lideranças envolvidas no processo, né? As pessoas que estão focadas no processo, a gente tenta trabalhar, fazer com que elas não percam esse foco, que é uma situação difícil, né? Porque tu sai de uma rotina e geralmente quando a gente está num fluxo de processo com rotina estipulada, quando isso sai fora é bem difícil. Então, o que a gente tenta em casos específicos é tentar fazer de uma forma mais rápida a retomada, ou muitas vezes nos obrigamos a mudar o foco do processo, né? Você viu aí as dificuldades que a Oderich enfrenta nessa situação. Cada pique de energia, não importa se é 5 segundos, se é 10 segundos, o prejuízo é de cerca de R$5.000 por pique. Dr. Vandeir, o cliente da Enel, ela tem que estar atenta a alguns prazos. O que o senhor destacaria? Quais esses prazos que o ouvinte nosso tem que ficar mais atento para poder ser ressarcido de um eventual prejuízo? Sim, o prazo para solicitação do ressarcimento, é de 90 dias, né, contados da data do possível da ocorrência do dano elétrico. Então, por isso, é de suma importância fazer o protocolo, ligar, né, fazer a solicitação e pegar o número de protocolo. Então, o prazo é de 90 dias para estar fazendo essa solicitação. Também, Naldo, é importante destacar aqui que não conserte o aparelho, não conserte. Por quê? A ANEEL, ela tem a opção de vistoriar os equipamentos danificados. O prazo para a realização da vistoria é de 1 dia para equipamentos que acondicionem, né, alimentos perecíveis ou medicamentos e 10 dias ocorridos para os demais aparelhos. A contagem do prazo se inicia a partir da abertura da reclamação. Então, por isso, torna a repetir, tem que fazer a reclamação, tem que pegar o número de protocolo, porque o ocorrido, se não for resolvido na seara administrativa, você precisará desse protocolo para dar início aí à ação, né, para que você tenha o seu direito garantido, né, buscar o Poder Judiciário para estar fazendo valer os seus direitos. Só ponderando, Rinaldo, que já tem a intervenção do Ministério Público a respeito de uma ocorrência no povoado de Taquaral e também na cidade de Orizona. O Ministério Público já oficiou, né, os responsáveis para que eles possam estar informando aí o que está acontecendo e depois serão tomadas as devidas providências. E nós, já uma vez que o Ministério Público já está tomando providências, nós conclamamos também os vereadores. A Câmara de Vereadores também precisa de posicionar a respeito dessa situação. Então, a Câmara de Vereadores tem reunião semana, hoje inclusive. Eu acho que seria de suma importância estar preocupado com essa situação da população orizonense, principalmente dos produtores rurais, que às vezes são os que mais sofrem. E a Câmara tem muita força, ela tem força de estar representando a sociedade. Procurar então a empresa, a operadora de energia e ver o que realmente está acontecendo em Orizona. O fato é que essa situação não pode persistir por mais tempo. E sem contar que ainda nem começou o período chuvoso, que normalmente as quedas acontecem com maior frequência, né, Everton? É verdade, é uma situação que precisa ser vista, pensada, analisada, conversada, e a população tem que se levantar agora. Nós estávamos conversando lá dentro do Oderich, e o Vitor, ele tem o hábito de anotar todos os protocolos, né? Sim. Né, doutor? É muito importante a população ligar e anotar os protocolos, porque se não anotar os protocolos, depois fica inviável qualquer reclamação. Sim, corretamente.
Só lembrando, a gente falou sobre a questão do ressarcimento dos equipamentos, a questão do produtor rural, que é de suma importância, né? A maioria não tem condição de ter um gerador, então acaba tendo perdas aí, né? E o que acontece? Essas perdas, elas podem ser demonstradas através de fotos, né? Ele pode estar ligando na vigilância sanitária para que a vigilância sanitária faça um relatório e também pode até mesmo pegar um relatório com um veterinário, onde ele vai destacar o que foi perdido, por exemplo, no caso de granjas, né? E com isso ele serve de prova para que ele possa estar sendo ressarcido no dano material, né? Porque além do dano, o ressarcimento do dano elétrico, tem a questão do dano material e também possivelmente um dano moral, dependendo da situação. Nosso horário está esgotado, nós agradecemos demais o Dr. Vandeir, o Dr. Fabrício, eles que são parceiros do Jornal Orizona FM. O Jornal Orizona FM sempre consulta advogados para não cometer nenhum equívoco em relação às matérias. Vocês são parceiros do Jornal Orizona FM, agradecemos demais a presença de vocês aqui. E foi encontrado no povoado da Cachoeira um documento de um veículo, é uma moto 150 Fan, cor vermelha. Ela está no nome de Kleber Fernando Pereira de Oliveira. Se você perdeu o seu documento, esse documento está aqui na rádio, ok? Nome de Kleber Fernando Pereira de Oliveira, uma motocicleta vermelha 150 Fan. Obrigado a todos, excelente tarde, até amanhã. E nós ficamos por aqui. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Tenham uma excelente tarde. Voltaremos amanhã, logo após o final do horário eleitoral, com o melhor jornal de Orizona e região. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.